e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem sobre cada um de nós. Queridos irmãos e amigos da Igreja Batista em Vilas Boas, aqui estamos nos reunindo mais uma vez para juntos cultuarmos ao Senhor. Nossa oração e desejo é que os cultos que temos feito possam primeiramente agradar o Deus que nos salvou. Entregamos a Ele todo o louvor e toda a glória neste momento. Vamos começar então com uma palavra de oração e, como tem sido sempre nosso pedido aos que nos assistem, que também participem deste momento orando, quando for necessário também ler a palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, aqui estamos na Tua presença, Pai, e declaramos que toda a glória, toda a honra e todo o louvor pertencem somente a Ti. Tu és o único e grande Deus. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é o Deus que nos criou, o Deus que tem nos sustentado, é o Deus, Pai, que tem cuidado de nós a cada momento. O Deus que conhece nosso passado, presente e futuro. Um Deus, Pai, que tem preparado um céu eterno para nós, uma coroa de glória preparada para aqueles que o amam. Obrigado pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Obrigado pela morte de Cristo na cruz do Calvário, por aquele sangue derramado que nos purifica de todos os nossos pecados. Entregamos a Ti este momento, é para o Senhor, é para a Tua glória. Abençoa o Teu povo. É nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, leamos agora o Salmo 20 da palavra do Senhor. Lerei na versão revista e atualizada. Peço que aqueles que puderem também acompanhem suas Bíblias, esse trecho, Salmo 20. Lerei aqui, diz assim a palavra de Deus. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleva em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares, e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração, e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Meus irmãos, esse Salmo 20 é uma oração, e uma oração pelo Rei, mas algo que aplicamos também a cada um de nós. E diz o texto que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nossa confiança repousa em grande Deus, o Deus que nos conhece, o Deus que nos salva com uma grande misericórdia, um Deus que tem cuidado de nós a cada momento. Nós iremos cantar o hino que diz que o segredo do viver é confiar em Jesus Cristo. Esse é um texto do Antigo Testamento, mas com sua aplicação plena na pessoa de Cristo Jesus. É quando estamos nele, quando confiamos nele, que temos a segurança que vem do Senhor. Cantemos ao Senhor, que o Senhor nos abençoe. Jesus é confiar, nunca
o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando fraco me sentir, quando o mundo me oprimir e pesar a minha cruz, crer somente de Jesus, o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quer nas trevas, quer na luz, sempre perto está Jesus, perto e pronto para salvar quem somente confia. O segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Queridos, façamos agora nossa oração intercessória, um momento tão gostoso para nós como igreja, um momento em que nós podemos colocar perante o altar de Deus nossos pedidos, nossas lágrimas, aquilo que se passa em nosso coração. E nossa oração é não somente para aqueles que estão conosco, membros da IBAVIB, mas por todos aqueles que nos assistem. Nossos pensamentos se elevam a Deus, pedindo ao Senhor por pessoas que nós conhecemos, pelas questões pessoais também daqueles que estão conosco assistindo. Então oremos ao nosso Deus novamente. Ó Deus, poderoso Deus, não há Deus como o Senhor. O Senhor é Deus soberano, o Deus criador. Não há Deus tão poderoso como o nosso Deus. O Senhor é quem tem cuidado da nossa vida. O Senhor conhece nosso passado, presente e futuro. E, Senhor, aqui estamos. Somos fracos, somos frágeis, nosso coração está apertado, nossa alma passa pela angústia, mas nosso socorro vem do Senhor. Não há Deus como o nosso Deus. Abençoa, Pai, cada vida que agora tem orado, tem colocado o seu clamor, a sua luta, a sua lágrima perante o altar do Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que estão com medo, Pai, do dia de amanhã, com insegurança em relação àquilo que virá, aqueles que precisam do remédio, do tratamento, que esperam pelo médico. Deus, opera em cada vida. Pedimos ao Senhor, primeiramente, pela ação especial do Teu Espírito, trazendo vida, saúde, até mesmo cura, de acordo com a Sua vontade. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos em um Deus para quem nada sequer é demasiado difícil. Esse é o nosso Deus. Pedimos então para aqueles que estão agora passando pela dificuldade na saúde. Abençoa cada um, Deus. Sustenta-os de acordo com a Tua soberania bendita. Pedimos para aqueles que passam dificuldades financeiras, que pedem pelo emprego, que pedem, Deus, pela solução de um problema na justiça, aqueles que estão precisando receber algo ou pagar algo. Deus, tem misericórdia de nós. Vivemos dias difíceis, até mesmo tenebrosos, Senhor Deus. Que o Senhor se lembre do seu povo que tem te buscado. Lembra, Pai, da humanidade de maneira geral. Não nos dê de acordo com os nossos merecimentos, mas pela Tua misericórdia, continua a nos sustentar. Pedimos ao Senhor, então, a Tua intervenção em cada vida. Pedimos pelas famílias, pelos casamentos, relacionamento entre pais e filhos. Pedimos pelo sonho frustrado, pelo objetivo que tem sido colocado perante o Senhor há tanto tempo, ainda espera uma resposta Tua, Senhor Deus. Aqueles que estão com sentimentos quebrados também nesse momento, aqueles, Pai, que até estão em pecado e precisam se arrepender. Senhor, toca nesse coração, tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo, e abençoa, Pai, dando tranquilidade nesse tempo de angústia. Reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus,
E também colocamos a tua igreja, especialmente a Igreja Batista em Vilas Boas, no teu altar de graça. Senhor, tem misericórdia de nós, sustenta-nos, que o Senhor continue a agir com graça e misericórdia nesse tempo, que quando retornarmos possamos glorificar ao Senhor pela tua obra bendita nesta igreja. Declaramos que o Senhor é nosso Deus, abençoa o teu povo. É nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso grande e perfeito Salvador. Amém e amém. Queridos, vamos cantar agora ainda mais o hino ao nosso Senhor, depois voltaremos com a palavra de Deus neste momento. Que o Senhor nos abençoe. Quem me poderá salvar? Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Vejo a minha salvação, só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Ah, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Dele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, esse tão precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue, gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Ah, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz. Ah, qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Queridos, nosso texto de hoje é Isaías capítulo 26. Leremos do versículo 1 ao versículo 12. Isaías capítulo 26, do verso 1 ao verso 12. Pretendo continuar nossa exposição do livro do profeta Isaías, como temos feito às quintas-feiras aqui com os queridos. Lerei na versão revista e atualizada. Então, Isaías capítulo 26, do verso 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Glória a Deus. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até ao pó. O pé pisará
os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Até esse verso, até o versículo 12, meus queridos. E antes então de partirmos para o nosso sermão, como tem sido já o nosso costume, vou dizer da minha parte um costume santo, espero que também os irmãos entendam assim. Vamos repetir o versículo 18 do Salmo 119, que assim diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que o Senhor nos abençoe neste momento. Queridos, nosso texto de hoje então é Isaías capítulo 26. E capítulo 26 nós temos um cântico ao Senhor. O verso 1 assim começa: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Capítulo 26, na verdade, é uma continuação do capítulo 25, como vimos na semana passada, em um outro culto. O capítulo 25 também começa com uma palavra de louvor. Diz assim, capítulo 25, verso 1: Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a ti e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. E vimos naquela mensagem, então, que essas obras do Senhor englobam tanto o juízo que havia no capítulo 24, como também a promessa da salvação que está no capítulo 25. Então, no capítulo 26, nós temos essa continuação desse louvor ao Senhor, e aqui nós temos um cântico que fala sobre a salvação do nosso Deus. Sobre isso quero falar essa noite, sobre um cântico sobre a salvação. E quero colocar aqui 5 partes da nossa mensagem, analisando então o que é cantado, o que é dito aqui a respeito do grande agir de Deus, o agir salvífico, soberano do Senhor em nosso favor. Veremos aqui que o personagem principal é Deus. Deus tem nos salvado e o Senhor, nosso Deus, tem santificado o seu povo. Vamos para a primeira parte. Quero colocar aqui a cidade forte, como temos nos versículos 1 e 2. Naquele dia, diz o texto bíblico, se entoará este cântico na terra de Judá: temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. E é interessante entendermos que já havia tido no livro do profeta Isaías a profecia de que Jerusalém seria destruída. Nós já vimos isso em outros capítulos, e de fato assim aconteceu em um certo tempo. E para aquele povo, para quem havia profecia de uma Jerusalém completamente destruída por causa dos pecados do próprio povo, temos aqui uma promessa de uma cidade forte, que Deus coloca por muros e baluartes, a própria salvação. Então há um contraste aqui entre a Jerusalém destruída e uma futura Jerusalém. O que nós temos de lindo na palavra do Senhor, meus queridos, é que lá em Apocalipse nós temos a ideia, a representação, o texto, para mim é mais literal, de uma cidade santa chamada Nova Jerusalém, que descerá do céu, onde os santos, onde os salvos pelo Senhor Jesus Cristo um dia irão morar. Então esse texto de Isaías capítulo 26, verso 1, de certa forma nos aponta para um final escatológico, para uma cidade santa, para uma morada eterna, onde que nós teremos junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos lá
Um dia entraremos pelas portas daquela cidade e veremos então a glória do Senhor. Aqui no texto nós temos essa promessa, temos a cidade forte, Deus colocou a salvação. Mas, mais do que essa questão propriamente escatológica, que nos repete em Apocalipse, a cidade Nova Jerusalém, nós temos também aqui, meus irmãos, essa cidade forte, cujos muros e baluartes é a salvação. É uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa salvação, Ele é a nossa cidade forte, é nele que nós estamos, é nele que nós nos refugiamos. Essa cidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Um dia entraremos, um dia estaremos naquele grande local junto com o Senhor Jesus Cristo e estaremos na eternidade na presença do nosso Deus. Então, o cântico começa com a palavra da salvação, referência à cidade forte, em contraste com a Jerusalém destruída. O texto continua, eu quero já ir para a segunda parte do texto, meus irmãos, e aqui a palavra-chave é fé. O texto fala da confiança que devemos ter no Senhor. Temos isso do verso 3 até o verso 6. Veja a promessa linda que temos aqui do verso 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Veja que o autor é Deus, assim como no primeiro ponto é Deus quem põe a salvação como muro daquela cidade santa. Agora também Deus está conservando o fiel, conservando aquele que crê nele. Nós temos nas páginas da Bíblia, meus irmãos, uma linda doutrina da perseverança do crente. Cremos nisso, que aquele que de fato aceitou a Cristo no seu coração, aquele que de fato é um crente no Senhor Jesus Cristo, não perderá mais a salvação, porque, como diz o texto bíblico, é conservado, é guardado pelo Senhor. Há um texto em João 10 que nos diz isso, que aquele que está nas mãos de Deus, ninguém poderá arrebatar, ninguém poderá nos tirar das mãos do nosso grande Deus. Estamos guardados, seguros da presença do Senhor. Também temos em Romanos capítulo 8, no final do texto, um texto lindíssimo, profundo, que fala também da salvação eterna que temos em Cristo Jesus. E lá temos essa grande ideia, grande conceito, grande verdade bíblica. Quem poderá nos tirar das mãos do nosso Deus? Nada. Nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem poderá colocar acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, começa o texto falando. Então temos aqui a doutrina da conservação do crente, da perseverança do crente. Aquele que é um crente no Senhor Jesus Cristo será conservado, será preservado pelo próprio Deus. Ele conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Somos conservados na paz do Senhor, porque temos nossa fé no Senhor Jesus Cristo. O verso 4 diz: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E nos lembramos aqui, meus irmãos, do texto de Mateus, capítulo 7, em que Jesus fala de uma casa construída numa rocha e uma casa construída na areia. A casa construída na areia é aquela casa em que a pessoa ouve a palavra de Deus, mas não cumpre. E aquela casa, quando vem tempestade, passará pelo desabamento. Mas aquele que confia no Senhor, é aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que pratica a palavra do Senhor, é aquele que constrói uma casa sobre a rocha. E vem os vendavais, vem as lutas, vem as dificuldades, mas aquela casa não é abatida, porque Deus é uma rocha eterna. É nele que nós nos refugiamos até que passe as calamidades dessa vida, assim como disse o salmista Davi em uma outra oportunidade. Também em versos 5 e 6 nós temos aqui um contraste, meus irmãos, entre aqueles que confiam no Senhor, nos versículos 3 e 4. Deus conservará em paz aquele que confia em ti. Mas versículos 5 e 6 nós temos que Deus vai abater aqueles que confiam em si próprios. Os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha até a terra e até o pó. Deus abate e Deus exalta. A diferença aqui
é aqueles que confiam no Senhor, que são exaltados e guardados pelo nosso Deus. Deixe-me continuar o texto, quero ir para a terceira parte aqui da minha mensagem, já do versículo 7 a versículo 9. Nós temos descrita a vida do crente. Então veja a sequência, meus irmãos. Nós temos na primeira parte uma palavra sobre a salvação. Deus é a cidade forte, Jesus é a cidade forte, é nele que nós estamos, somos salvos por Deus. Temos no verso 3 como podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus e somos guardados eternamente por Ele. Agora veja como deve ser a vida do justo, a vida daquele que confia no Senhor. E note que o cântico inteiro fala sobre salvação. Salvação não é apenas aquele momento em que eu creio no Senhor Jesus Cristo e Deus então me salva, sou seguro nas mãos dEle. Salvação tem a ver com a maneira como nós vivemos aqui neste mundo. Diz o texto, verso 7. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda dos justos. O caminho do justo é correto. E, meus irmãos, o justo aqui não é tanto aquele que faz as coisas propriamente certas. Sim, também nós temos esse conceito, mas especialmente o justificado por Deus. Aquele que é declarado justo por Deus, porque crê em Jesus como seu Salvador. Então, o caminho da vida do crente é um caminho correto. Ah, meus queridos, quantas pessoas dizem que creem no Senhor Jesus Cristo, que têm um compromisso com Deus, que até frequentam alguma igreja, mas suas vidas negam essa verdade. Paulo, quando escreve a Tito, capítulo 1, especialmente, relata isso muito profundamente. Ele diz que havia pessoas lá em Creta, onde Tito estava, que com a sua boca confessavam Deus, mas o negavam com as suas obras. A vereda do justo é plana, é correta, é uma vida santa. Deus escolheu para sermos santos perante Ele. Efésios capítulo 1, texto profundo, que claramente afirma isso. Também Paulo em Colossenses diz, como eleitos de Deus, tem uma vida correta aos olhos dEle. E veja o texto, meus irmãos, que quem aplana a vereda do justo não é o próprio justo, não é uma maneira nossa própria de viver, nosso próprio esforço, mas até a santificação do crente vem pela mão do Senhor. É Ele quem aplana a palavra de Deus, a vida do justo. Verso 8, nós temos a palavra sobre os juízos de Deus. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. E esses juízos, meus irmãos, é referência à própria palavra do Senhor. Há outro texto que fala das ordenanças de Deus, aquilo que Deus coloca para nós. O texto de NVI nos traz essa expressão, as suas ordenanças. E então o crente vive a sua vida pelas ordenanças, pela palavra que Deus coloca. E o texto fala, te esperamos, através dos teus juízos, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Meus irmãos, qual é o nosso desejo? O que aguardamos como crentes? Talvez sejamos hoje em tempos, meus queridos, em que crentes desejam muitas coisas, menos a presença de Deus. O texto fala, no teu nome e na tua memória está o desejo da minha alma. Verso 9, com minha alma suspiro de noite por ti, com meu espírito dentro de mim, te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O que está implícito aqui é que as ordenanças, os juízos de Deus, a palavra de Deus, nos mostram como o crente deve viver, mostram como toda a humanidade deve viver. Mas o crente suspira por isso, ele deseja a presença de Deus, ele deseja a memória de Deus. Dentro dele ele se alegra e procura buscar os conceitos, a palavra, aquilo que o Senhor tem colocado para ele. Novamente, repito, o que nós temos procurado e desejado em nossa alma. Meus irmãos, se nós nos atentássemos para Deus de todo o nosso coração, se nós o buscássemos, se nós amássemos sua palavra como amamos coisas do mundo, a nossa vida espiritual seria muito melhor. Se o nosso desejo, de fato, fosse buscar a memória de Deus,
Se o ímpio da nossa alma clamasse a Deus, como diz o salmista, a minha alma te busca no deserto, como água uma terra sem água, terra seca, eu procuro o Senhor. Meus irmãos, deve ser esse o desejo da nossa alma, devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. E, meus irmãos, é na palavra de Deus que nós realmente encontramos o que Deus quer para a nossa vida. Ainda dentro desse ponto, meus queridos, veja agora, como fala o versículo 10, a diferença em relação ao justo. Diz o verso 10, ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. E verso 11 diz que a tua mão está levantada, mas nem por isso a vêem. Ou seja, o ímpio, mesmo quando vê chegando o juízo de Deus, ele não vê, não se apercebe, não quer saber, está com o coração endurecido. O texto bíblico é tremendo, meus irmãos. Fala que ainda que se mostre favor ao perverso, ao ímpio, ele não vai se arrepender, ele não quer saber da justiça do Senhor. Até quando está numa terra de retidão, talvez aqui uma expressão para se ver como quando o ímpio está num local de crentes, uma terra onde se segue a lei do Senhor, até lá, tendo testemunho ao seu redor da palavra de Deus, esse ímpio não busca ao Senhor, não quer saber do Senhor. E o fato, meus queridos, é que se Deus não quebrar a dureza do nosso coração, se Ele de fato não for ao nosso encontro para nos salvar, para abrir nossos olhos, o que será de nós? Nós também estávamos nessa situação, perdidos, cegos, mas o Senhor, na sua soberania, pelo seu Espírito, nos alcançou de maneira muito especial. E é nele que nós estamos hoje, meus queridos. Então, o ímpio não quer saber do Senhor. O ímpio despreza a correção do Senhor. Há muitas pessoas colocando que o tempo que vivemos hoje, dessa pandemia, pode ser entendido como juízo, talvez, do Senhor nesse tempo. E não é um juízo escatológico ainda, como nós temos que chegar no tempo da tribulação, mas sim o princípio de dores. Mas, meus queridos, mesmo quando a humanidade passa por isso, quem está buscando ao Senhor? Nesse tempo de pandemia, onde pessoas morrem, pessoas sofrem, famílias estão enlutadas, muitas pessoas, em vez de buscarem ao Senhor, buscam soluções mirabolantes, buscam solução em políticos, em ideologias, e não se arrependem dos seus pecados. Há um texto de Apocalipse que sempre me vem à mente, meus queridos, em que um certo momento da tribulação, Deus permite que venha um calor muito grande sobre as pessoas sofrem com isso. Em vez de buscarem a Deus, em vez de buscar arrependimento, eles blasfemam do Senhor. E temos visto também isso em nosso tempo, meus queridos, de uma maneira simbólica, que quando há dificuldade, quando há lutas, em vez de buscarem ao Senhor, há sempre uma blasfêmia contra Deus, há sempre uma palavra contra o Senhor, contra aquilo que Ele colocou para nossas vidas. As pessoas simplesmente não querem buscar a presença do Senhor, querem se afastar de Deus, como disse uma certa vez. Para o mundo, Deus é um incômodo. Para o mundo, Deus é um estorvo. O ímpio não quer saber daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deixa eu dar um pouquinho mais aqui também no texto, meus irmãos. Vamos para versículos 10 e 11. Já falamos então da mão levantada contra o Senhor, do Senhor. E veja agora o versículo 12, quando nós falamos, meus irmãos, que tudo o que temos vem da mão do Senhor. Veja o verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Olhemos para o texto, meus irmãos. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Meus irmãos, que obras são essas em termos de salvação? É a obra salvífica de Deus em nosso lugar. As obras para sermos justos não podem ser praticadas por nós, porque nós somos injustos. A nossa vida está separada do Senhor, não temos interesse naquilo que Deus tem para nos colocar. Nosso coração é endurecido, como vimos aqui no ponto anterior, no versos 10 e 11, que o ímpio, mesmo a terra de retidão, não quer saber.
Mesmo que se mostre favor ao perverso, o perverso não quer saber do Senhor. É necessário que o Senhor faça a obra em nosso ser. Toda conversão é um milagre de Deus. Sempre é um agir soberano do Espírito Santo, quebrantando vidas, nos trazendo para perto dele. Todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Nós temos ainda em Isaías capítulo 64, um texto magnífico que demonstra isso, meus irmãos. Permitam-me ler com os queridos aqui. Livro do profeta Isaías ainda, capítulo 64. Veja o que diz o texto no versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aqui está a graça de Deus, de maneira profética, colocada no livro do profeta Isaías. Desde a antiguidade não se ouviu, ou seja, nunca se viu um Deus, nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. A ideia da graça, meus irmãos, é algo que vem da revelação divina para a humanidade. As religiões do mundo são assim. Você tem que fazer algo para agradar a Deus. Você tem que fazer algo para alcançar o favor divino. Você tem que fazer algo, então, para merecer uma salvação, seja por obras religiosas, tomando ceia, andando de joelhos, fazendo esmolas, dando esmolas, talvez então fazendo meditação, talvez passando pela reencarnação. As religiões do mundo ensinam uma autoevolução, uma salvação própria. Faça algo, mereça então alguma coisa de Deus, mereça o mérito divino. Mas a palavra de Deus nos diz que tudo que temos, tudo que somos, vem da mão do Senhor. Aquilo que era impossível para nós, o Senhor fez em nosso lugar. Jesus Cristo, ao vir a este mundo, ele viveu como nós vivemos, exatamente como nós passou por um nascimento, pela infância, pela adolescência, pela juventude, foi até a idade adulta, passou pelo trabalho, pagou impostos, passou por um império, por um estado opressivo. Ele passou por aquilo que nós passamos, mas Jesus nunca pecou. Teve uma vida perfeita, correta aos olhos de Deus Pai. E por fim, a sua vida foi tragada numa cruz. A sua morte foi aceita por Deus como pagamento dos nossos pecados. É tão somente por isso que podemos ser salvos. Então, Deus fez tudo o que era necessário para a nossa salvação. Deus tem agido na história da salvação, meus irmãos, na história redentiva, nesse sentido. E não somente nos fatos históricos da nossa redenção, o nascimento de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, que são os fatos que nos trazem a salvação, mas também individualmente, de maneira subjetiva, quando eu creio no Senhor Jesus. Só podemos crer se o Espírito Santo atuar em nosso coração de maneira especial, abrindo nossos olhos, quebrantando o nosso coração, levando-nos até Cristo para que então possamos crer nele e assim ser salvos. A questão, meus irmãos, é que há pessoas que ouvem isso, ainda se endurecem perante o Senhor, sabem que por si próprios não podem alcançar o favor, a salvação divina, sabem que pelas suas obras não serão aceitas pelo Senhor, mas ainda assim reconhecendo que é somente o agir de Deus, somente o favor divino, como Paulo fala claramente em Efésios capítulo 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para a nossa vida. Essa é a nossa salvação, essa é a nossa situação, e somente pela graça podemos ser salvos. Há pessoas que sabem, ouvem, até reconhecem, mas não buscam, estão endurecidas, estão longe do Senhor, preferem andar nos seus próprios caminhos. E quando a palavra de Deus diz, a palavra do Senhor diz claramente que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Meus irmãos, Deus não tem no céu, Deus não tem um grande livro de contabilidade, onde um lado Ele coloca nossos atos bons e outro lado nossos atos maus. E no final Ele vai somar o peso de cada um e talvez nos dê a salvação de acordo com aquilo que Ele ali encontrar. Não é assim, porque nossos atos aos olhos de Deus são atos maus. Diz a palavra do Senhor que até nossos atos de justiça perante os seus olhos são como trapo de imundície. Esta é a palavra de Deus. Então temos lá nossos pecados colocados, todos eles. Se houver um livro é assim, todos os pecados nossos colocados, e apenas um ato do outro lado. Esse ato é a morte de Cristo em nosso lugar, e é pela fé, como vimos anteriormente aqui em Isaías também capítulo 26, que somos guardados, somos salvos pelo Senhor Jesus. Então quero ressaltar isso, quero terminar colocando isso, meus irmãos, que toda a obra da salvação é uma ação do Deus Trino. Concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. O Senhor é o autor da nossa salvação, o Senhor é o autor da nossa santificação. Ele tem aplanado o caminho do justo. E por fim chegará um tempo em que o Senhor há de nos glorificar, completando a nossa salvação quando Cristo voltar a este mundo. Então subiremos aos céus, estaremos para sempre com Ele. E para terminar, meus queridos, eu gostaria de perguntar a você que nos ouve, como está a sua vida com Deus? Você reconhece que você é um pecador? Nós vimos aqui em Isaías capítulo 26, que o ímpio está perdido. Mesmo que para ele se mostre favor, nem por isso aprende a justiça, mas está cometendo iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Vimos também que é tão somente o Senhor que pode nos conceder a paz, que nos dá a salvação, porque Ele fez absolutamente tudo para que pudéssemos ser salvos. Também vimos aqui no texto de Isaías capítulo 26, que é pela fé que somos salvos e guardados pelo Senhor. Eu pergunto, como está o seu coração neste momento? Se hoje o Senhor lhe chamar à presença dEle, o que você dirá para Ele? Você tentará chegar lá com suas obras de mérito, dirá: Deus, eu tentei ser uma boa pessoa, tentei pelo menos. Senhor, eu ia à igreja de vez em quando. Senhor, eu tinha alguém que orava por mim. Nenhum desses atos traz a salvação ao ser humano, mas apenas a morte de Cristo por nós. E podemos ter a salvação em nós quando cremos em Jesus Cristo. Para terminar, 1 João capítulo 5 diz assim: testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. No seu coração, você já tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Nós iremos cantar um hino agora, neste momento, que fala sobre isso. Cristo em minha vida representa a salvação. E logo após voltaremos para a nossa oração final. É um hino curto, mas peço que aqueles que estão nos assistindo que meditem, que prestem atenção na grande obra de Deus em nosso favor por meio de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica.
Cristo em minha vida representa a salvação. Minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça essa obra salvífica, quebrando o coração de pessoas, trazendo a luz de Cristo a cada vida, e que tome a decisão ao lado do seu Jesus, crendo nele como único Senhor e Salvador. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, obrigado pela salvação eterna que temos em Cristo. E muito obrigado, Pai, porque a nossa salvação não depende de nós. A minha salvação não depende de mim mesmo, depende do Senhor, do grande Deus, que prometeu que nos salvaria, que prometeu que estará nos guardando, que prometeu que um dia voltará para nos buscar. E cremos plenamente nessa promessa, nessa palavra. O Senhor é fiel e um dia completará a sua salvação nos seus filhos. E aqui aguardamos, Pai, mesmo em falhas, mesmo em lutas, nós olhamos para Jesus e aguardamos o céu, a salvação que o Senhor tem derramado sobre nós. Abençoa o teu povo que está aqui assistindo a este culto. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Que o Senhor nos abençoe.